Olá, olá. Aqui já dá para me ouvir. Hoje vamos começar nossa live com um tema que eu vou colocar aqui no comentário. Vou deixar fixado, tá bom? Para quem entrar aqui, não chegue desavisado, sem saber do que estamos falando. Eba, hoje eu acertei fixar o comentário. Aí, muito bem. São 3:02. Vou esperar poucos minutinhos e começo, né? Olha lá, entrou Rimar, Lígia. Lígia! Queria fazer um bate-papo aqui com vocês sobre esse tema, tá? Bom, vamos ver. Deixa eu pegar aqui meu caderno de anotações. Meus amores, olha o tamanho do meu caderno. Grande, né? Anotei bastante coisa pra gente falar. Não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar, mas se não der, tudo bem, a gente faz outra e assim vai. Tá bom? A ideia aqui, gente, é fazer assim, né? Fazer um bate-papo, tá? Não é uma coisa assim... Eu vou falar das informações e tal, mas queria que vocês participassem. Então, se tiver mais gente, a gente faz esse bate-papo. Se tiver menos gente, eu vou falando. Se alguém tiver pergunta, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Porque é melhor com interação assim, eu me sinto menos só. E também dá pra até esclarecer umas coisas mais bacanas, alguma coisa que eu não tinha pensado pra trazer na live, aí vocês perguntam ou comentam e a gente adiciona, tá bom? Então assim, geralmente não faço as lives compridonas, não. Eu faço conforme o assunto acabar, acabou e pronto, acabou, encerramos a live. A Flor tá aqui, Gente, tem gente que eu sei o nome, tem gente que eu não sei, então vou cumprimentando todo mundo, tá bom? Então vamos lá, primeiro, dizer que comecei falando sobre esse assunto e fiz uma enquete nos meus stories, né? Enquete perguntando o quê? Perguntando se você se acha uma pessoa ansiosa, normalmente. Depois, se você acha que a pandemia fez aumentar essa ansiedade. E se é o seu nível de ansiedade, de 1 a 10, né? O Reimar tá falando aqui, aviãozinho, galera, manda pros contatos que precisam ver mais desse assunto. Sim, verdade, muito obrigada. Então, tá vendo esse aviãozinho aqui, Aqui, esse aviãozinho. Então, se você achar que alguém pode aproveitar esse conteúdo sobre ansiedade, dá pra mandar o aviãozinho enquanto tá aqui na live. Você clica nele, vai aparecer uma listinha dos seus contatos, aí você envia pra quem você achar que pode gostar, tá bom? E daí ele já vê na hora e já pode entrar aqui. Beleza? Então faz isso aí. Bom, então vamos lá. Fiz essa enquete e aí, gente, foi muito interessante, porque deu uns resultados que eu não estava esperando, né? Porque quando a gente faz as perguntas, a gente tem uma ideia de que resposta vai vir, né? E aí eu queria perguntar para vocês que estão aqui. Por exemplo, quem se acha ansioso aqui? Levanta a mãozinha. Eu me acho. Assim, ansioso... não é uma coisa assim que nem sempre a gente demonstra. Por exemplo, se você perguntar para as pessoas que estão à minha volta se elas acham que eu sou ansiosa, provavelmente elas vão dizer que não, que eu sou a pessoa mais calma desse mundo, né? Mas eu me conheço, eu sei que sou uma pessoa ansiosa. Por exemplo, hoje eu passei o dia inteiro com essa ansiedade para vir fazer essa live aqui para vocês, né? Uma ansiedade que é boa, mas que me deixa nervosa, tá? Não me paralisa, mas tem essa ansiedade. Então, sim, eu sou uma pessoa ansiosa, tá? E a maioria das pessoas na minha enquete falou que não se acha uma pessoa ansiosa. O que eu achei bem surpreendente, porque uma outra pesquisa que eu fiz anteriormente com um pessoal que pegou meu e-book lá, inclusive se você quiser pegar meu e-book ainda dá tempo, é só falar que quer pegar meu e-book de ferramentas da disciplina positiva. Quando eu fiz a pesquisa com esse pessoal,
a maioria das pessoas falou que a dificuldade maior é a ansiedade. Eu posso dizer que 90% disse que a ansiedade está presente. E aí achei estranho na votação 62% dizer que não se considera uma pessoa ansiosa. Tá? Então, Nicole, tá aí, legal. Então, ó, 62% dizer que não é uma pessoa, não se considera uma pessoa ansiosa é um número bem alto. Eu achei que seria o contrário. Achei que seria 62% ansioso e 38% não ansioso. E foi o contrário. Né? Então, a maioria das pessoas diz que não se considera uma pessoa ansiosa. Ok. Depois eu perguntei se aumentou a ansiedade com a pandemia. E daí, daqui a pouquinho, eu explico por que eu acredito que deveria aumentar essa ansiedade com a pandemia. A maioria diz que não, que é a mesma ansiedade. E aí a gente tem duas hipóteses, né? A maioria, assim, 75%. Aí a gente tem duas hipóteses, que ou é a mesma ansiedade, porque você já era uma pessoa super ansiosa e aí não aumentou, né? Por exemplo, se você tá numa escala de 1 a 10 e você já é 10 de ansiedade, você não tem como aumentar mais que isso, tá? Pode ser 11, 12, mas aí é em outro sentido. Então, a gente acredita que tem aumentado a ansiedade com a pandemia, porque ela traz elementos que fazem ela aumentar naturalmente. Gente, eu tô falando com o fone aqui, eu não sei se eu tô falando muito alto, tá? Se tiver alguma coisa atrapalhando, vocês me avisam aí, tá? Porque eu tô falando alto, agora que eu percebi, eu tô falando um pouco alto, mas o microfone do fone tá bem pertinho. Tá tudo certo com a parte da audição aí? Fala aí, dá um joinha aí, pra dizer que tá certo. Então tá bom. Diz que tá bom, tá bom. Então vamos lá. Então, tem elementos que naturalmente aumentariam nossa ansiedade, tá? A pandemia. A não ser que você já fosse uma pessoa super, hiper ansiosa. Se não, e a maioria das pessoas falou que não era ansiosa. Ah, valeu, gente. Que não era ansiosa, disse que também não aumentou a ansiedade, né? E na escala de 1 a 10, teve números variados, tá? Teve gente que foi do 3 até o 10, né? Mas isso é normal, porque cada um sente ansiedade de um jeito, cada um reage de um jeito. Bacana. Então, assim, e aí eu fiquei com esses números na cabeça, pensando que tem uma parte da minha votação que também não são pessoas que estão votando, são robô. Isso pode ter interferido na minha votação. Mas eu conferi que algumas das pessoas eu conheço e fui dar uma olhadinha. E assim, a maioria foi essa votação mesmo, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas circunstâncias aí que fazem a gente aumentar a nossa ansiedade por conta de tudo que a gente está vivendo agora, tá? Então, a gente precisa pensar se a gente sabe mesmo o que é ansiedade. Porque às vezes a gente acha que é ansiedade e não é. Ah, a Yara entrou. A minha irmã entrou aqui, ó. Eu falei pra ela que eu ia falar que ela entrou, entendeu? Então eu tô falando. Então, a gente precisa saber o que é ansiedade, em primeiro lugar, tá? Eu sei que provavelmente você já deve ter ouvido falar muito de ansiedade, né? Porque é o tema da vez, porque é o que tá nos atingindo mais forte nesse isolamento social. Mas a gente pode confundir um pouco, tá? Então, em primeiro lugar, pensar que a ansiedade é uma emoção. Só que a ansiedade, ela não faz parte daquelas emoções primárias, que é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza. Ela é uma emoção secundária. E por quê? Ela é muito parecida com o medo, que é a emoção primária, né? O medo, gente, é quando a gente sente medo de algo que está presente. Por exemplo, quando você encontra um ladrão, um cachorro bravo, quando você, sei lá, um trovão, são coisas que estão acontecendo no momento e você sente medo por aquilo, tá? Isso é o medo. A ansiedade, ela é uma espécie de medo, uma reação emocional parecida com medo, só que ela acontece primeiro no mental. É uma coisa que não acontece com a coisa presente. Ela é uma projeção do futuro. Então, é uma coisa que você acha que vai acontecer. Ou não, né? É aquele negócio, e se acontecer tal coisa? E se acontecer outra coisa? E se... Entende? Então, a ansiedade, ela é uma emoção secundária. Ela vem com o que você pensa. E isso é muito importante a gente saber. Porque se ela vem com o que a gente pensa, ela também pode ir com o que a gente pensa.
né? Não que seja fácil, não estou falando isso, não é fácil mudar nossos pensamentos, tá? Não é assim, agora você pensa que tá tudo bem e acontece. Não acontece assim, não é tão simples assim, tá? Mas a gente precisa saber essa diferenciação. Então, a ansiedade é uma coisa que vem do mental, né? É a gente que vai criar os nossos pensamentos de acordo com a situação que a gente está vivendo e a partir daí é que vai vir a ansiedade, tá? Ana Paula! Então vamos lá, continua. Gente, eu tô falando e vocês podem comentar, pode pôr o que vocês acham, pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Então, ela é uma reação emocional que antecipa as coisas. Só que a ansiedade, ela tem a sua função, né? Enquanto o medo protege a gente, a ansiedade também. Só que a ansiedade, ela previne as coisas. Como ela vem antes, ela previne as coisas, né? Por exemplo, se a gente não tivesse ansiedade, a gente não teria, por exemplo, essa possibilidade de hoje em dia ficar em casa. A gente não teria essa possibilidade de se proteger em casa. Porque se tudo fosse quando a gente encontra, né, com o perigo, a gente reagisse a ele, provavelmente muito mais gente ia ter problemas, ia pegar a doença que a gente está tentando se proteger agora, né? E aí a ansiedade nesse sentido, ela é muito boa, porque ela faz você se prevenir contra qualquer perigo. E a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa na ansiedade. A gente sempre pensa no lado negativo da ansiedade. É lógico que tem muitos lados negativos também. Mas a gente precisa lembrar disso. Ela é boa pra gente. Ela é boa pra humanidade em si, né? A gente consegue se prevenir por causa dela, tá? Então, tem esse lado positivo. Mas todo grau de ansiedade, ele é natural? Não, né? A gente sabe que não. Na verdade, a gente nota muito a ansiedade quando ela já não está num grau tão natural assim. Não é assim com vocês? Ai, tá me chamando de linda. Ai, linda é você. Então, ó, tudo que é em excesso prejudica, tá? Então, qualquer sentimento em excesso vai prejudicar. E a ansiedade também, né? Aqui eu vou falar muito de ansiedade, mas na questão de uma ansiedade natural, normal, que não é um transtorno, né? Porque quando é um transtorno, aí a gente precisa buscar um tratamento, buscar uma ajuda. Não o que você fizer em casa provavelmente não vai te ajudar. Vai te ajudar, mas não vai tratar o que você precisa ser tratado, tá? Então a ansiedade que eu tô falando aqui é aquela ansiedade considerada normal. E aí, gente, como que a gente vai saber se a nossa ansiedade está normal ou não? Alguém sabe dizer como que a gente vai saber quando a ansiedade está normal ou não? Pensa um pouquinho aí. Sabe? Pode dizer, pode escrever aí, se souber. Ó, vou falando. A ansiedade, a gente mede. É isso que a Nicole queria saber, tá vendo? A ansiedade, a gente mede pelas reações do corpo e pelo que a gente faz, nosso comportamento, tá? Porque ansiedade e preocupação são coisas diferentes também, tá? Então, a ansiedade, a gente tem alguns sintomas que esses sintomas aparecendo com uma frequência maior, por exemplo, sei lá, 3 vezes por semana, um pouquinho mais, já é preocupante, tá? Ó, a Nicole falou, às vezes me acho ansiosa, às vezes não. Até aí tudo bem. Ana Paula, tá normal se a gente comer só num pedaço de chocolate, se comer a caixa toda não tá normal. Mais ou menos por aí, viu, Ana Paula? Só que assim, também isso daí é uma medida de cada um, tá? Porque eu não posso falar pra você, olha, se alguém comer uma caixa de chocolate inteira, ela tá muito ansiosa. Não necessariamente. Tem gente que come uma caixa inteira sem estar tão ansiosa, só porque gosta, só porque acha que é bom, só porque... Entende? Então, assim, não tem a ver com essa medida certinha, né? A ansiedade por conta da quarentena e as notícias do Covid-19 são normais? Sim, são normais, dependendo da sua medida. E é isso que eu quero falar agora. Então, vamos ver. O que é uma ansiedade que está passando do normal? Primeiro, sintomas físicos que são um alerta para te dizer que a ansiedade não tá tão normal assim, tá? Sudorese excessiva, boca seca, nó na garganta, palpitação, taquicardia,
tontura, são coisas que passam um pouco do normal. O que seriam sintomas físicos normais? Seria ter alteração de sono, ter alteração de apetite, comer mais ou menos, né? Aí no caso, porque tem gente que fica ansioso e não consegue comer. E tem gente que fica ansioso e precisa comer muito, para baixar a ansiedade, né? Irritabilidade, tensão muscular, né? Muita dor, principalmente aqui no ombro, no pescoço, na cabeça. Então, assim, não é que são normais, mas num nível, assim, que a gente acha que é aceitável para cada um, porque cada um tem uma medida, ok. Agora, aqueles outros de sudorese, palpitação, tontura, essas coisas, problemas digestivos muito fortes, são sinais de alerta, tá? Esses são sintomas físicos. Nem sempre tem os sintomas físicos tão gritantes assim. Então, vamos para os outros sintomas. Na verdade, gente, a melhor medida para você saber se você precisa de um tratamento psicológico é o quanto isso te atrapalha no seu dia a dia. Essa é a melhor medida para qualquer pessoa, tá? O quanto isso te atrapalha no seu dia a dia. Porque se você tem ansiedade, mas você consegue fazer as coisas que você precisa fazer, mesmo com ansiedade, então tá tudo bem. Agora, se aquela ansiedade te atrapalha, te paralisa, não te deixa fazer as coisas. Por exemplo, você tinha posto uns exemplos aqui no meu caderninho. Você quer dirigir um carro, mas você não consegue porque vem aquela ansiedade que não consegue. Você entra no carro, já começa aquela taquicardia, aquele negócio, você tem que sair do carro, você não consegue. É uma coisa. Se você quer um emprego, mas você tá tão ansioso que você não consegue ir na entrevista. Você se apronta, se arruma, vai em direção à entrevista, chega lá, você nem entra no prédio porque você não consegue encarar essa situação, tá? Então, essa ansiedade tá te atrapalhando. Ou ainda, quando você precisa fazer compra no mercado agora, com essa pandemia, e você não consegue ir, porque você tá tão ansioso, achando que você vai se contaminar, achando que não tem jeito, que as pessoas vão chegar muito perto, não sei o quê. Tá te atrapalhando a ansiedade. Ou ainda, se você precisa cuidar da casa, precisa cuidar de você mesmo, precisa estudar, precisa trabalhar dentro de casa, e você não tá conseguindo por conta da ansiedade, é uma medida que as coisas não estão bem. A Eliana entrou, ei! Certo? Então, é isso. A melhor medida para a nossa ansiedade é o quanto ela te atrapalha. E isso, na verdade, gente, é em qualquer problema de ordem emocional, tá? Porque sempre que algum problema de ordem emocional, mental, né, de pensamento e tal, atrapalhar você a fazer as coisas que você deveria fazer, tá? Que você precisa fazer para a sua vida, para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar, se isso te atrapalha, é preciso buscar ajuda. Tá? Porque essa é a melhor medida e é a medida que os psicólogos usam para saber que você precisa dessa orientação, de uma coisa mais forte, tá? Vamos ver. A Flor colocou aqui. Ainda bem que ainda estou dentro do normal. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ó, vim aqui pra live se esclarecer, saber que tá tudo bem. A Nicole falou, eu também, Flor. A Yara, ansiedade e fobia são meio parecidas ou não? Então, tem o mesmo princípio, né? Só que a fobia, ela é a parte patológica do medo, né? Então, assim, tem o medo é uma emoção, ansiedade é outra emoção. A fobia é a parte patológica do medo. E da ansiedade seria os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, né? Ansiedade generalizada. Então, tem as duas emoções que são naturais, que são normais, que são esperadas, que têm suas funções boas, mas tem as partes patológicas das duas emoções, como de qualquer outras emoções, tá? Tudo que é em excesso, como eu falei, prejudica. Então, é isso. Essa é a diferença deles, tá? O que mais? Gente, tô adorando que vocês estão comentando aqui, tô achando massa. Ah, sim. Então, a nossa ansiedade, ela vai variar de intensidade a partir de 3 fatorzinhos muito importantes, que são o nosso corpo, a nossa história de vida
e a nossa cultura, tá? Então, como assim? Bom, o nosso corpo reage, tá? Cada um tem o seu corpo, né? Cada corpo reage de uma forma diferente. Então, os sintomas físicos que eu falei não vão ter todos ao mesmo tempo agora para uma pessoa só, tá? Tem gente que sim, tem todos. Tem gente que tem um só, tem gente que tem uma variação, tem gente que tem sintomas que não foi nem elencado aqui, tá? Então, o nosso corpo ele vai reagir, tá? E a reação à ansiedade geralmente é de luta, fuga ou paralisia. E isso vai depender de outro fator, tá? E que fator é esse? É a nossa história de vida. A gente vai aprender a usar o nosso corpo de acordo com a nossa história de vida, do que a gente vivenciou, das situações que a gente aprendeu a enfrentar, tá? Então, a nossa história de vida é que vai trazer pra gente qual é a intensidade da nossa ansiedade, o quanto a gente também suporta dela. Tá? O quanto ainda a gente consegue resistir com ela. Deixa eu ver aqui a pergunta da Ana Paula. Nossas emoções passam para os filhos? Sim. Não é que passam, tá? Eu costumo dizer que a emoção é contagiosa. A emoção é contagiosa, né? Quando a gente tá muito ansioso, nossos filhos, principalmente as crianças pequenas, elas são esponjinhas. Né? Elas não sabem exatamente de onde vem, não têm tanta consciência e elas conseguem captar muito bem as emoções do ambiente. Então, crianças que vivem em ambientes que são mais tranquilos, mais felizes, né? Aquele negócio, vão captar essa emoção para elas também. E ambientes que são mais ansiosos, preocupados, medrosos ou raivosos, né? Onde os adultos são assim, as crianças vão captar essa emoção para elas também. Né? Assim como nós, né, adultos, quando estamos num ambiente que é muito difícil de lidar, a gente capta isso pra gente de uma certa forma, né? E elas mais, porque elas não têm o filtro. A gente já aprendeu a lidar com algumas dessas coisas, né? E as crianças não aprenderam a lidar. Então não é que passa, né? Não passa, assim, organicamente falando, mas elas se contagiam com as nossas emoções, tá? Eu respondi a pergunta? Então... e é interessante isso, que depois no final eu vou falar um pouquinho mais, com relação ao que a gente faz com ansiedade. E ensinar as crianças também isso, tá? Isso é importante porque assim a gente vai criando um modelo de enfrentamento, tá bom? Ana Paula, obrigada, Lu. Tento não passar ansiedade, medo e insegurança para a Maia. Isso mesmo. Então, a gente tenta sempre fazer isso. Só que daí, é isso que também eu vou falar mais pra frente. Às vezes a gente tenta, mas às vezes a gente não consegue. Então, a gente precisa pensar em como a gente está lidando com essa ansiedade, principalmente agora na situação, tá? Como a gente está lidando com a ansiedade e como que a criança está vendo isso. Porque às vezes a gente acha que a gente está disfarçando bem, né? Mas às vezes não tá. Às vezes a criança percebe sim que a gente tá ansioso, tá? Mas eu já vou falar disso. Então vamos voltar aqui para a história de vida. Então, a gente, a partir da nossa história de vida, a gente acaba construindo um modelo de enfrentamento, tá? E a gente precisa perceber, uma coisa importante é que em nossa sociedade, cada vez mais a gente foi tendo uma reação à frustração muito, como que eu posso dizer? Assim, a gente tem uma baixa, nossa, gente, fugiu, tava até, peraí, que eu vou achar aqui. A gente tem um problema maior em enfrentar as frustrações, é isso que eu quero dizer. Antes, a gente não, né? Antes, os nossos pais, nossos avós, parecia que eles enfrentavam melhor as frustrações do que nós. Não quer dizer que eles enfrentavam melhor, porque antes a gente nem discutia sobre isso, né? Os nossos pais, nossos avós, eles nem... tanto faz como tanto fez. Você se frustrou, o problema é seu. Você tá ansioso, o problema é seu. Ninguém tá ligando pra isso. Vamos seguir em frente. Era assim. Então, aparentemente, eles tinham uma maior resiliência por causa disso. Né? Porque não tinha, vamos falar sobre isso, o que você tá sentindo, não sei o quê. Não é que eles tinham uma maior resistência, é que não tinha espaço para falar sobre isso, tá? E hoje em dia, ao contrário, parece que a gente não tem
nenhum modelo de enfrentamento. A gente não consegue enfrentar a frustração. Mas não é isso. É que agora a gente presta mais atenção. E agora, nossa geração agora, nós que temos, vamos dizer, entre 30 e 40 anos, né? Vamos dizer assim, nós estamos prestando muito mais atenção nisso, e principalmente com relação às crianças, né? A gente está tentando fazer um movimento com relação à educação emocional, o que eu acho super, mega, hiper positivo, tá? Por quê? Porque assim, no extremo, ninguém enfrentava tinha um enfrentamento solitário em que ninguém discutia sobre o assunto e vire-se, né? No outro extremo, a gente tá sentindo muito, tudo muito difícil, a gente não sabe lidar com as coisas, não sei o quê. Então nós estamos no outro extremo, dois extremos. E aí agora a gente tá tentando pegar o caminho do meio, né? Quer dizer, a gente pode se frustrar, a gente tem que se frustrar, a vida vai fazer essa frustração acontecer, né? Mas a gente precisa lidar bem com isso. A gente precisa saber reagir a isso para que a gente não fique só no chororô, né? Que a gente saiba realmente dar a volta por cima, ser resiliente. Então, esse é o caminho do meio. É o caminho que a gente está tentando pegar agora, tá? Na educação dos nossos filhos. Então, quem tem filho pequeno, ó, agora é a hora para você fazer uma educação mais positiva com as suas crianças, tá? A Nicole colocou aqui, ó. Lucas percebe em mim quando estou. É incrível. Sim, as crianças são muito perceptivas, né? As crianças são muito boas observadoras. Mas elas não são boas em interpretar, às vezes, as coisas, tá? Elas observam bem. Mas, às vezes, elas têm uma interpretação errônea sobre isso. Mas isso é um tema de outra live, tá? Mas, sim, eles percebem super, tá? A Yara, baixa tolerância às frustrações, sou eu. Pois é, estamos nessa pegada, estamos mesmo. Então, assim, a gente tem esse pequeno problema. Por quê? Porque a gente não tinha modelo, gente. Nossos pais, eles não tinham um modelo de bom enfrentamento. Era segue a vida e acabou, né? Só que agora a gente quer falar sobre isso. A gente quer sentir, entender o que a gente está sentindo. Só que a gente não tem um modelo para isso, né? Se a gente fala com os nossos pais, por exemplo, eu falo com a minha mãe, não existe um modelo, é uma desconversa. Entende? Eu acho que provavelmente com os pais de vocês também. Não tem um modelo de enfrentamento. Ah, você tá assim, vamos falar sobre isso. Não existe, certo? Então é por isso que a gente tem essa dificuldade de lidar com as frustrações, tá? E aí é o momento da gente fazer a educação. A Ana Paula colocou, os alunos também percebem, exatamente, os alunos, principalmente os pequenos, percebem, né? Que a gente tá com tá mais triste ou tá mais irritado, ansiedade. Isso, se a gente está agitado, eles ficam também. Isso mesmo, com certeza. Né? Então, quem trabalha com os pequenos percebe bem essa sensibilidade das crianças, tá? Então, E aí, eu estava falando da nossa história de vida, que a gente não tinha um modelo. Ok. Então, a gente vai aprender através dos modelos ou das nossas tentativas. E aí, essa questão das tentativas é assim, às vezes a gente tem uma tentativa e acerta. Ok, seguimos por esse caminho. Às vezes a gente tem uma tentativa e erra. Mas às vezes a gente não percebe nem que está errando. Às vezes as nossas tentativas são tão disfuncionais, ou seja, não tem uma função boa, positiva, e mesmo assim a gente acaba seguindo. Por quê? Por causa dos nossos padrões comportamentais. E aí também, eu já falei um pouco disso na outra live, né, sobre os padrões comportamentais, que tem a ver com os modelos também que a gente segue, tá? Então, os adultos nos mostraram esse modelo de não enfrentamento, na verdade, e aí a gente quer fazer diferente e muitas vezes não consegue. A gente acaba nos padrões, tá? Então, não tem jeito. A Flor colocou, não existe mesmo. Eu não entendi sobre o que, porque eu já perdi. Mas tudo bem. Vamos lá, depois você me fala. Oi, boa tarde, tudo bem? Então vamos lá, gente. Tô achando bacana aqui. E aí, falei do nosso corpo, da nossa história de vida. E também da nossa cultura. Ai, como assim a nossa cultura? A nossa cultura, ela tem uma coisa muito linda chamada rede social. Atualmente, as redes sociais fazem uma parte da nossa vida assim de um jeito louco, maravilhoso e absurdo ao mesmo tempo, né?
E a nossa cultura diz muito pra gente que a gente precisa estar e ser feliz. É isso que é importante, gente. A gente precisa estar e ser feliz, né? Por quê? Porque é isso que todo mundo mostra. Poxa, você não tá nem é feliz o tempo todo? Então tem alguma coisa errada com você. Né? Quando a gente busca saber sobre esse tipo de coisa, sobre as emoções, sobre a ansiedade, sobre raiva, sobre tristeza, a gente não busca uma solução? A gente não busca que alguém nos fale assim, peraí, vamos parar com esse mimimi de ansiedade e vamos ir pro lado da felicidade. É isso que é importante. Se você não é feliz, você tá errado. Você tá errado, tá doente, é anormal, mais ou menos isso. É umas palavras meio duras, mas no fundo é isso, tá? Então a gente sempre busca estar bem. Não que seja ruim, gente, estar bem, porque na verdade é óbvio que a gente quer estar bem. A gente quer ter a sensação de felicidade, a gente quer ter a sensação de calma, de tranquilidade na nossa vida. Só que não tem condições disso acontecer o tempo todo. Não tem. E quando não acontece o tempo todo, o que acontece? As outras emoções, que a gente não acha tão positivo, mas que elas existem e estão aí, inclusive, para nos proteger de várias coisas, para a gente sobreviver, inclusive. Então, a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade estão aí para nos prolongar nossa vida. Se a gente fosse feliz o tempo todo e não se protegesse de forma alguma, e não se recolhesse quando as coisas acontecem erradas pra gente, e não sentisse medo, e não nos impulsionasse pela raiva, a gente não ia sobreviver. A gente ia estar feliz, mas ia viver muito pouco, certo? Então, não tem jeito, gente. Não dá pra ser feliz o tempo todo. E a nossa cultura prega isso, que você precisa ser feliz o tempo todo. Se você não é feliz o tempo todo, então nem me mostra, porque eu não quero ver. Certo? Você só me mostra quando você estiver feliz. Quando você estiver, fica quieta aí no seu canto, não me fala nada, porque não estou a fim de saber. Ana Paula falou assim, depois de ser mãe, repensei muito em relação a isso da internet, porque a maternidade real nem sempre é estar sempre feliz e tudo bem. Tá tudo bem, isso não significa que não amamos nossos filhos. Exatamente. E aí, assim, o que eu acho bacana, que algumas pessoas vêm falar isso. Né? Vem nessa contramão de questionar essa questão da felicidade o tempo todo. Agora, eu acho que existe mais um movimento de tá tudo bem, né? Esse tá tudo bem é até clichê agora. Mas assim, não tem problema se você ficar triste, não tem problema se você tiver vontade de fugir e sair correndo, não tem problema se você sentir solitária, se você sentir dor, sabe? Esse movimento é muito bacana, é muito positivo, por quê? Gente, ninguém é feliz o tempo todo. Não tem nem como, não tem como. Então, é importante, né? Só que o problema é o seguinte, a gente até fala, tá tudo bem, mas no fundo, a gente se culpa por não estar bem. Não é assim com vocês? É assim comigo, pelo menos comigo é. Eu falo, puxa, por que eu tô sentindo isso? Eu não devia estar sentindo isso. Ainda mais eu, né? Aí fala assim, nossa, mas todo mundo me acha tão calma, eu não devia ser tão ansiosa. Ai, mas eu sou psicóloga, eu não devia estar nervosa por causa disso, eu não devia estar me sentindo triste porque eu tô aqui isolada, eu não devia estar sentindo nada disso. Não é assim com vocês? Né? Porque a gente até acredita e concorda que tá tudo bem você ficar meio triste, meio chateada, ter medo. Mas na hora do vamos ver, a gente fala, não era pra eu estar sentindo isso. Não era. Não é verdade? A gente não quer sentir, de jeito nenhum. E aí a gente vai falar. Ó, vocês estão concordando comigo. E aí a gente vai falar, então, se a gente tem tudo isso, e a gente percebe que não tem como ser feliz o tempo todo, que a ansiedade acaba vindo, principalmente na situação que a gente tá, mas não só, tá? Por que a ansiedade acaba vindo? Porque qualquer incerteza e qualquer imprevisibilidade que a vida nos trouxer vai trazer ansiedade. Qualquer. E vamos combinar que nosso dia a dia é cheio dessas incertezas, é cheio dessas imprevisibilidades. Porque a gente tem a ilusão de ter controle sobre as nossas vidas. E a gente não tem. É mentira. A gente não tem controle sobre nada, né? Talvez sobre nós mesmos. E olhe lá, quando a gente é bem consciente das coisas,
né? Então a gente não tem esse controle, a gente só se ilude dizendo que tem, né? Então a vida é ansiosa sim, porque a gente não tem essa previsibilidade na nossa vida, né? A Yara colocou aqui, tem que ter espaço para tristeza em nossa vida. Eu acho importante sentir tristeza. Sim, é muito importante. É muito importante a gente ter contato com todas as nossas emoções. Porque, como eu disse, elas têm funções. E as funções delas são nos proteger, nos alertar para tudo que a gente tem aqui dentro, tá? Se a gente ignora, se a gente foge dessas emoções, o que a gente vai ter é uma vida muitas vezes vazia de sentido, né? Chega um determinado momento, você olha assim para você mesmo e fala, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Como eu vim parar aqui, nesse lugar? Né? E se a gente tem mais consciência, a gente pode entender o que está acontecendo, né? A gente pode apreciar o nosso caminho, apreciar os nossos dias, perceber, olha, aquele momento eu não estava tão legal, mas foi bom porque eu pensei sobre isso, agora eu estou melhor, e é bom porque eu estou me vendo nesse lugar, sabe, agradecer e tal. Então, assim, a gente precisa, sim, entrar em contato com todas as nossas emoções, e a ansiedade é uma delas. A gente tenta ignorar, assim, com tanta vontade a ansiedade. A gente não tenta... vou falar aqui que tá no meu caderninho. A gente tenta muitas estratégias para fugir da ansiedade, né? Não tem aqueles negócios assim, para você fugir da ansiedade, faça isso, faça aquilo, faça não sei o que. Tem um monte de coisa para fazer, para fugir da ansiedade. Eu acho que não é, assim, ruim você fazer coisas que te façam uma pessoa mais calma, menos ansiosa. Mas a questão aqui que eu quero dizer é para não fugir simplesmente da sua ansiedade sem entrar em contato com ela. Entende o que eu quero dizer? Então, como que a gente vai conviver com a ansiedade? Porque a questão é essa. A gente precisa conviver com a nossa ansiedade, porque ela não vai desaparecer, né? Porque se ela desaparecer, é porque provavelmente você já morreu. Porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, a gente querendo ou não, tá? Então, se a gente conseguir conviver bem com ela, a gente vai estar muito mais próximas de uma sensação de que tá tudo bem. Aquele tá tudo bem com vontade, de verdade, com sinceridade. Tá tudo bem eu estar ansiosa, sabe? É isso. Ana Paula colocou assim, parei de seguir pessoas muito perfeitas, porque senão a gente se sente um lixo. Exatamente. Gente, a gente se sente um lixo mesmo. E às vezes não precisa nem ser tão perfeita não, né? A gente pega um ódio daquela pessoa. Tava até comentando agora, agora há pouco eu tava em ligação aqui com a minha irmã, a Yara, e a gente tava falando, né? Ai, que ódio daquelas pessoas que estão em casa na quarentena, mas tem uma piscina gigante pra... para nadar, tem um quintal maravilhoso para as crianças correrem, né? É assim. Mas, gente, cada um tem as condições que tem e cada um sabe a vida que vive, né? Então, assim, não desmerecendo a dor dessas pessoas, né? Mas, assim, é difícil. Essa questão da comparação também aumenta muito a ansiedade, nossa, de cada dia, né? A gente ficar se comparando. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer com essa ansiedade? A gente tem que aprender a conviver. E como a gente faz isso, pelo amor de Deus, é a pergunta de $1 milhão. Como a gente faz para conviver com essa ansiedade? Primeira coisa é parar de fugir. Parar de tentar se esquivar dela, né? Sair de perto dela o tempo todo. Ai, como assim? Eu vou ficar me sentindo ansiosa o tempo todo? Não, minha gente. É o seguinte, a ansiedade, ela vai estar com você. Às vezes mais, às vezes menos, tá? Tem momentos em que a gente não quer mesmo olhar pra ela. E tudo bem mesmo. A gente não quer olhar pra ela. E a gente vai usar de estratégias pra deixá-la de lado mesmo, tá? E também acho isso super saudável, não tô dizendo que não é. Super saudável. Mas, quando você perceber que você tem condições de acolher a sua ansiedade, acolha. Essa é a melhor forma. Como assim acolher? Conversa com ela, sente ela. Para um pouquinho, se você tiver condições, para um pouquinho. Nossa, eu tô ansiosa. Nossa, eu tô tão ansiosa. Peraí. Ai, por que eu tô tão ansiosa? Né? Da onde saiu
essa ansiedade? Por que esses pensamentos estão me rondando a cabeça? Ah, por causa disso, disso, disso. Isso tem validade? É real? Né? O que eu tô pensando? A Yara, entender a ansiedade, interessante. Exata, nossa, tira as palavras da minha boca. Conversar com a sua ansiedade. Escrevi aqui no meu caderno. Conversar com a sua ansiedade. Puxa uma cadeirinha para sua ansiedade. Aí, puxa a cadeirinha, vai conversar com ela. Vai ser amiguinha da ansiedade. Vai lá e fala, então, minha querida ansiedade. Tem até uma psicóloga que eu sigo que ela fala muito de ansiedade e o perfil dela é querida ansiedade, também é muito legal. Depois eu passo na história. Então, minha ansiedade, por que você tá aí? Como que você tá? Sente um pouco no corpo, tá? Onde tá localizada a sua ansiedade? É no estômago? É no peito? É na cabeça? Sente ela, fica um tempinho olhando pra ela, tá? Conversa com ela. E aí pensa, você consegue fazer o que você precisa fazer com ela do seu lado? Será? Será? Põe aí pra mim. Vocês acham que vocês conseguem de vez em quando? Não sempre, tá, gente? Fazer as coisas com ansiedade do seu lado mesmo? Fazendo com ansiedade mesmo? Não tem aquele negócio, vai com medo mesmo? Então, com ansiedade. Você consegue? Vai com ansiedade mesmo? Então, se você consegue, põe ela do seu ladinho, leva a amiguinha pra fazer as coisas com você. Leva mesmo. Consegue conversar, consegue fazer as coisas com ela. Uma coisa também para conversar com a ansiedade é escrever sobre o que você está pensando e o que você está sentindo, na hora que você está sentindo. Por quê? Porque isso organiza suas ideias. E a ansiedade, gente, é uma coisa muito interessante. Quanto menos você está organizada nas suas ideias, mais ela aumenta. Mais ela aumenta. Quando você organiza suas ideias, parece que ela dá uma baixada, tá? Então, escrever sobre os pensamentos que estão te trazendo ansiedade é um bom jeito de conversar com a ansiedade. Ela vai continuar ali, mas ela pode diminuir um pouquinho, né? O que mais? Conversar também com alguém sobre ela. Alguém que te entende, alguém que você confia, que não vai rir da sua cara e falar assim, nossa, que besteira, meu Deus do céu. Não. Alguém que te entende, que sabe te acolher, né? Então, conversa com alguém sobre a sua ansiedade. Fala, olha, eu tô sentindo tanta coisa assim. Bota um pouquinho pra fora também. Mas a ansiedade vai continuar ali. O problema da nossa ansiedade não é nem ela estar ali ou não. O problema é que a gente luta muito contra ela. Assim, a gente tem ansiedade. Se a gente tem ansiedade mais a luta, ela aumenta. Se a gente tem ansiedade mais a tentativa do controle da ansiedade, ela aumenta. Se a gente tem ansiedade e aí tentando lutar e controlar ela, a gente não consegue, a gente aumenta porque põe a frustração de não ter conseguido controlar ela. Ela aumenta um pouco mais. E aí a gente tem a ansiedade junto com o julgamento de que não era desse jeito que eu precisava estar me sentindo. E ela aumenta um pouco mais. Então, gente, quanto mais a gente luta, mais a gente foge, mais a ansiedade aumenta. Entende? Então, assim, a gente precisa parar com essa luta. Porque é só um gasto de energia e tempo. A gente fica gastando energia com isso. Eu não devia estar sentindo isso. Eu não devia estar... não era isso que eu precisava sentir. Ela está me atrapalhando. Que não sei... Entende? Isso acaba aumentando. Que não precisava ser tudo isso. Certo? Se a gente está conversando com a ansiedade, se a gente vê que ela está lá, se a gente consegue conviver com ela, levar ela para lá e para cá, levar ela no mercado, né? Levar ela nas nossas relações, porque muitas vezes as nossas relações trazem ansiedade, né? Então, se a gente consegue estar com ela, perceber que ela está ali, é muito mais fácil e muito menos energia que a gente precisa empregar para tentar derrotar a ansiedade. Porque a gente não vai derrotar a ansiedade, ela vai estar sempre por ali, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É conversar com ela para ela diminuir, tá bom? E não atrapalhar a sua vida. Ela estar ali no meio de todas as emoções que você sente, né? Porque provavelmente você não pensou assim, eu queria que, sei lá,
a tristeza sumisse totalmente da minha vida. Talvez você tenha pensado nisso. Mas é uma coisa que parece não tão lógica assim. E a gente quer que a ansiedade suma de vez. E não tem como, tá? A Fátima falou que às vezes consegue, sim, lidar com a ansiedade. E a Yara falou, sim, consigo meio capengando. Tá bom, mas vamos olhar bem pra ela, olhar nos olhos da ansiedade. Fala, vem cá, minha filha, vem cá que a gente precisa conversar. Tá? Então, é isso. Ah, a Marília entrou. A Yara colocou, você acha que ficar pensando, olha, tá tudo bem, melhora um pouco? Sim, sim. Mas olha, tá tudo bem com aquela sinceridade que eu falei, né? Olha, tá tudo bem, mas tá todo mundo bem e eu não tô. E como assim tá bem? Não tá tão bem assim. Não era bem assim que era pra ser. Por que tá tudo bem? Entende? Tem que ser um olha, tá tudo bem com acolhimento de verdade, não da boca pra fora, né? Porque falar para todo mundo falar que tá tudo bem e não conseguir conviver com isso, não tá tudo bem, né? A Marília pôs na prática, então, Lu, como lidar? Aprendi a deixar os pensamentos, a sensação vir e sentir, mas depois deixar passar para tentar superar, lidar. Mais um. É certo encarar assim e frente, vontade doida de fugir, isso sim. Ah, sim, com certeza. Vontade doida de fugir. E joga e sai correndo, né? Não, a gente tem mesmo vontade. Porque a gente tem vontade de fugir de tudo aquilo que não traz uma sensação agradável, né? Porque a ansiedade nossa, apesar de existir ansiedade boa, mesmo assim ela é desagradável, né? Então a gente não quer ter sensações desagradáveis. A gente quer só ter sensações agradáveis. E aí a gente quer fugir mesmo, é um comportamento normal, é aquele negócio de fugir ou lutar. E geralmente a gente quer mais fugir, né? Porque a gente não sabe lidar, a gente não sabe nem como lutar, não é verdade? Então, assim, a gente tenta fugir. Mas quanto mais, como eu acabei de falar, Marília, quanto mais a gente foge, luta, né? Para não ver a ansiedade, para tentando controlar ela, mais ela aumenta. Então isso não ajuda. Tá? É isso mesmo que você falou. Aprender a deixar os pensamentos e as emoções virem, né? Você sentir aquilo, olhar para os olhos da ansiedade, conversar com a ansiedade, por que ela tá vindo, questionar um pouco se tudo que você tá pensando é uma coisa realmente real. E outra coisa, essa questão de controle, que a gente fala, né? Controlar o que a gente consegue. Também é da boca para fora que a gente fala isso, né, gente? Vamos combinar que é da boca para fora? Porque a gente fala assim, tudo bem, vamos controlar só o que a gente consegue. Isso ajuda? Geralmente não. A não ser que a gente tenha sinceridade em falar isso pra gente mesmo, né? Por exemplo, quando eu tenho controle da situação, eu me sinto bem, a ansiedade baixa, né? Sim, a ansiedade baixa. Mas a gente precisa sentir que tem realmente esse controle da situação. E o que a gente tem controle? Não é da pandemia. Não é da pandemia. Não é do isolamento social. Também não é. A gente tem controle sobre o que os outros estão fazendo? Indo lá fazer churrasco, saindo todo mundo na rua? Não. A gente tem controle sobre o quê? Sobre a gente mesmo e quem sabe sobre algumas pessoas da nossa família? Não. A gente não tem controle nem sobre a nossa família, né? Então a gente tem controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente e às vezes até descontrola bastante. Então, o que a gente pode controlar? A nossa realidade. E aí, uma coisa bem importante, que eu acho que ajuda muito essa questão de diminuir a ansiedade, é a gente perceber como a gente está no aqui e agora. E eu falo muito disso, tá? Do aqui e agora. Porque a ansiedade, eu não falei lá no começo, que a ansiedade é uma questão do que a gente pensa que vai acontecer no futuro? Mesmo que o futuro seja daqui a, sei lá, um dia, no dia seguinte, né? Às vezes a gente perceber como a gente tá no aqui e agora também faz baixar essa ansiedade. Quando a gente questiona as questões do que... por exemplo, estou preocupada se eu vou voltar a trabalhar daqui a um mês. Não tá no nosso controle, certo? Então, isso não vai te ajudar, né? Você ficar preocupada com isso não vai te ajudar. O que você tem controle? Sobre o dia de hoje, dependendo do que foi decidido aí, sobre alguns dias pra frente. Então, você tem que pensar no presente, no aqui e no agora.
do que você está conseguindo fazer agora. Agora, eu estou aqui na minha casa, estou fazendo a live aqui no Instagram, tem pessoas aqui me acompanhando, estamos conversando, tá tudo bem, estou com saúde, não peguei ainda o coronavírus, minha família está aqui, minhas filhas estão aqui, meu marido está aqui, estamos todos protegidos dentro da nossa casa. Ansiedade baixa. Por quê? Eu estou percebendo. Eu tô bem, tá tudo bem aqui, né? Tá tudo mais ou menos no seu lugar, tá? Então isso ajuda a baixar também. E aí vem aquelas questões, né? Como que eu faço então para diminuir a ansiedade? As estratégias para diminuir a ansiedade. Então eu vou dizer assim, tem algumas estratégias para diminuir a ansiedade. Além da gente conversar com a ansiedade, a gente precisa perceber, isso é uma questão bem importante também, é a gente perceber o que é importante pra gente. Como assim? O que importa na nossa vida de verdade, né? O que eu preciso fazer, né? Quer dizer, quando eu falei assim, olha, quando você vê a sua ansiedade, você conversa com ela e você carrega ela para onde você for, fazendo o que você precisa fazer, então você pensa, se eu consigo, por exemplo, ir ao mercado, que é importante para mim, porque lá eu vou encontrar os mantimentos para minha família, que vão manter todo mundo em casa ainda mais um tempo e tal. Isso é importante para mim. Manter minha família protegida, segura e alimentada. Isso é importante para mim. Então, quando a gente tem um foco no que é importante para nossa vida, a gente vai fazer aquilo que é importante e vai falar, olha a ansiedade, legal, você tá aqui, né? Então vamos comigo que eu tenho coisa mais importante para pensar. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, a ansiedade, ela não é um elemento importante na sua vida. O que importa são outras coisas. Se você dá tanta atenção assim para ela também, aí você não vai fazer mais nada. Aí vem a ansiedade que paralisa, a ansiedade patológica. Tá? Então, você tem que conversar com a sua amiguinha ansiedade, como diz a Yara aí, e levar ela com você para fazer o que é importante para você, tá? Então, com certeza, cada um de nós tem as coisas que são importantes para nós, né? Por exemplo, as meninas que estão com o bebezinho. Ai, Miriam, tudo bem? As meninas que estão com o bebezinho novinho aí, a Nicole e a Ana Paula. Por exemplo, o que é importante para elas, né? O que é importante? É proteger, é cuidar desse bebê que acabou de chegar, que é tão gostoso, é criar conexão com ele e tal. A ansiedade tá ali? Tá, gente, a ansiedade tá ali com tudo isso que tá acontecendo. Mas existe uma prioridade. Entende o que eu quero dizer? Traz a ansiedade junto. Tudo bem, meu filho. Tô aqui para cuidar de você, para estar presente. A ansiedade tá comigo. Entende? E aí, quando eu falei do negócio das crianças, né, que a gente precisa estabelecer um modelo para as crianças, é por isso, né? É mostrar para as crianças como a gente lida com a ansiedade, né? Então, se a gente fala sobre ansiedade, se a gente fala assim, né, não de uma maneira assim patológica, né? A gente fala sobre ela, olha, a mamãe tá ansiosa por causa disso, 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 mas tá tudo bem, né? Ela tá aqui, mas eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Isso é mais importante. Então vamos seguir assim mesmo. Tô um pouquinho nervosa, um pouquinho preocupada, mas vai dar tudo certo, né? Acredito que vai dar tudo certo e tal, 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 tal. Isso é que a gente precisa construir esse modelo para os nossos filhos, certo? Porque quando a gente mostra que existe o sentimento e a gente consegue viver com ele ali, é isso que eles vão pegar do que a gente está sentindo, tá? Então, é a questão da ansiedade, né? Essa questão de passar para o filho. Ele só vai passar de uma forma negativa se você ficar fugindo dela. Ele também vai começar a fugir dela, seus filhos, né? Vai começar a fugir, vai querer lutar contra ela. E isso sim traz o adoecimento, tá? Isso daí faz aumentar a ansiedade e traz o adoecimento porque a gente não sabe lidar com ela. Entenderam? Ah, sim, as estratégias. Então, aí, gente, se vocês tiverem pergunta, vai fazendo aqui, tá? Ou comentário. Então, ver essa questão da importância que a gente dá para as coisas, tá? É importante.
Outras coisas que nos ajudam a acalmar de uma forma natural são, e vocês vão achar meio ruim, mas é verdade, atividades físicas. Atividades físicas ajudam naturalmente a controlar a ansiedade. Controlar não, né? Que a gente não tá controlando nada. A gente tá abaixando a ansiedade, tá? Principalmente porque o nosso físico fica mais preparado para lidar com qualquer questão quando a gente tá numa boa forma, quando a gente consegue fazer nossas atividades físicas. Uma alimentação saudável também ajuda muito na ansiedade. E olha que eu nem gosto muito de falar nisso. Porque geralmente quando a gente está muito ansioso, a gente acaba comendo demais, eu acabo comendo demais, como a Ana Paula falou, né? Mas sim, a alimentação saudável ajuda muito. Evitar café, evitar álcool, evitar açúcar, ajudaria muito a diminuir a ansiedade. Vocês sabiam? Vocês não sabiam? Anota aí. Ajuda. Só que nem sempre a gente consegue, né? Então vamos dar um desconto. Tá bom. Alimentação saudável, ouvir música, gente, música é vida. A vibração da música muda a nossa vibração. A música leva a gente para o passado, leva a gente a experiências tão deliciosas, também ruins, mas a música é mágica, tá? Então ouvir música é uma coisa que sempre ajuda até a prevenir uma ansiedade maior, tá? Que mais? Conversar com quem te entende, né? É uma coisa importante. Meditação, quem conseguir fazer meditação é uma coisa maravilhosa, tá? E aí eu já disse por aqui que eu só consigo meditar quando eu não estou ansiosa, quando eu não estou nervosa. Cada um tem seu tempo aí, cada um sabe como fazer esse tipo de coisa. Se consegue fazer ou se não consegue, mas meditação ajuda muito. Quem consegue meditar todos os dias já tá na frente da corrida aí para diminuir a ansiedade, tá? Se você não tentou ainda, tenta pelo menos, tenta. Focar a atenção no aqui e agora, como eu falei, tá? Então, essa questão de viver o presente, né, Marília, que você falou aí também, é muito importante, ajuda muito a gente não ficar com a cabeça na ansiedade no futuro, no e se acontecer tal coisa, tá? E autoconhecimento, porque o autoconhecimento ajuda a gente a entender quais são nossos limites, em que momentos a gente fica ansioso ou não, como a gente enfrenta essa ansiedade, né? Quais são os modelos que a gente pegou. Gente, eu acho que tá acabando o tempo da live, mas deixa eu ler aqui o que a Marília colocou. Muito bom, comecei empolgada com a minha pequena no início da quarentena, desanimei tanto que parei. Hoje ela pede, mas já não me animo mais em fazer. Cada um no seu tempo, né, Marília? Porque assim, eu também, na quarentena, eu comecei até que bem na quarentena também. Tive uma baixa, agora eu tô, vamos dizer assim, ó, eu tava assim, fui pra cá, agora eu tô numa linha mais ou menos, sabe? Tamo junto, amiga, relaxa. Então, assim, o tá tudo bem e tá tudo bem mesmo, na sinceridade, entendeu? E viva as lives. Olha, você quer saber? A live em si, eu comecei a pegar um certo nervoso com esse negócio de live, sabe? Mas estou aqui, olha só, fazendo live. Então a gente vai com ansiedade, vai com medo, vai com tudo, tá? Ana Paula, eu acho que a ansiedade a gente passa até pros nossos bichinhos, verdade. Os animais também são muito sensíveis, né? Eles têm uma sensibilidade aguçada. Mas aí, eles reagem de maneiras que a gente nem sempre entende, né? Tem gente que tem mais sensibilidade para entender os animais, tem gente que não. Mas assim, também é uma coisa que a gente precisa pensar, né? O nosso comportamento, as nossas emoções afetam todo mundo que está em volta. Às vezes mais, às vezes menos, né? Mas é importante que a gente perceba isso também, tá? Então, o autoconhecimento, nesse sentido, ajuda muito a gente perceber, não só... o autoconhecimento, ele não ajuda só a perceber o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente está, mas também a gente perceber mais as pessoas em volta. A gente consegue observar mais, tá? E aí, lógico, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que a psicoterapia é uma ótima forma de autoconhecimento, tá? Mesmo que você não tenha nenhum transtorno de ansiedade, mesmo que a sua ansiedade esteja normal, é interessante a psicoterapia para ajudar você a lidar com esse tipo de coisa também. Tá? Então, além de tudo que eu falei aqui, é mais uma forma de você conseguir lidar com a ansiedade de uma forma mais saudável. Não lutando com ela, não tentando fugir dela, mas encarando ela de frente e convivendo com ela na sua vida. Certo? E aí, gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário?
Era isso mesmo, só tem 20. Ixi, tá acabando. Ih, tá me avisando aqui. Marília falou, a gente se sabota muito, né, Lu? Com certeza. A gente se engana e se ilude muito também, né, Marília? A gente precisa começar a observar a gente com mais verdade também. É só pra gente, poxa. A gente precisa encarar nossas verdades, né? A Yara falou, terapia tudo de bom, também acho. Gente, vai cair a live, tá, gente? Ó, um beijão. Muito obrigada, amei ter